Era jovem, bonita e estava destinada a algo muito além da vida tranquila de um pequeno vilarejo mexicano. Aos 18 anos, Emma Coronel Aispuro se casou com El Chapo Guzmán, o narcotraficante mais temido do planeta. A partir desse momento, sua vida se transformou em uma mistura de poder, perigo e uma riqueza inimaginável. Esta é uma história de contrastes. Uma rainha da beleza convertida em rainha do cartel, presa entre o amor, o controle e a lealdade. Por trás dos diamantes e do luxo existe uma história de fugas de prisão, traições e bilhões escondidos. Hoje, entramos na vida multimilionária da esposa favorita de El Chapo, a princesa do narcotráfico que teve tudo e arriscou tudo. Para entender realmente quem é Emma Coronel e por que sua história não é a de uma vítima ingênua, primeiro precisamos abandonar a civilização como a conhecemos e viajar até a geografia mais indomável do México. Devemos nos aprofundar nas montanhas da Sierra Madre Ocidental, especificamente em uma região mítica e perigosa conhecida como o Triângulo Dourado. É aqui, nos limites onde convergem os estados de Sinaloa, Durango e Chihuahua, que a lei do governo se dissolve e é substituída pela lei do cartel. Nesse lugar, estradas asfaltadas são um luxo raro, e pistas de pouso clandestinas são tão comuns quanto campos de futebol. Foi nesse cenário de beleza selvagem e violência latente que o destino de Emma foi forjado. Oficialmente, sua certidão de nascimento conta uma história diferente. Emma Modesta Coronel Aispuro nasceu em 2 de julho de 1989, em um hospital de Santa Clara, Califórnia. Esse detalhe é crucial. Ela nasceu em solo americano. Desde o primeiro suspiro, Emma teve o privilégio da cidadania norte-americana, um passaporte azul, que no mundo do narcotráfico é o ativo mais valioso que se pode dar a um filho. É uma chave de fuga, um seguro de vida. No entanto, sua permanência nos Estados Unidos foi breve. Mal havia aprendido a andar quando foi levada de volta às raízes de sua família, para um rancho em La Angostura, um vilarejo minúsculo e remoto no município de Canelas, Durango. Crescer em La Angostura não é como crescer na cidade do México ou em Guadalajara. Lá, o som de fundo não é o trânsito, mas o zumbido de aviões, Cessna monomotores, que decolam e pousam carregados de mercadoria. Os campos floridos não são apenas decorativos. São vastas plantações de papoula e maconha que pintam as colinas de vermelho e verde. Para a pequena Emma, ver homens armados com fuzis de assalto, AK-47, conhecidos como chifres de bode, não era uma cena de filme de terror. Era a normalidade de uma terça-feira qualquer. Eram os amigos de seu pai, os tios, os vizinhos. E falando em família, o sobrenome Coronel não era um nome qualquer na lista telefônica. No submundo, dizer Coronel era invocar a realeza. Seu pai, Inés Coronel Barreiras, se apresentava ao mundo como um simples criador de gado e agricultor de feijão. Mas essa era a fachada necessária para sobreviver. Na realidade, as agências de inteligência o identificavam como um operador logístico-chave do cartel de Sinaloa, responsável por coordenar envios da serra até a fronteira. Anos depois, o governo dos Estados Unidos o sancionaria oficialmente sob a lei Kingpin, confirmando o que todos no vilarejo sabiam em silêncio. Mas a figura que realmente projetava uma sombra gigantesca sobre sua linhagem era seu tio, Ignacio Nacho Coronel. Nacho não era um soldado, era um general. Conhecido como o Rei do Cristal, foi um dos fundadores do Império da Metanfetamina no México e se sentava à mesa diretiva da Federação de Sinaloa, ao lado de gigantes como El Mayo Zambada e o próprio Chapo Guzmán. Nacho Coronel comandava as operações em Jalisco e era temido por sua capacidade estratégica e por sua brutalidade quando necessária. Isso significa que Emma não era uma garota pobre tentando escapar da miséria. Ela era, em termos práticos, uma princesa dentro da hierarquia criminosa. Cresceu cercada por um tipo de riqueza que não se guarda em bancos, mas em esconderijos, maços de dólares em dinheiro vivo, caminhonetes blindadas do ano em estradas de terra e festas religiosas financiadas pelos padrinhos da região. Apesar desse ambiente sombrio,
Aqueles que a conheceram na infância a descrevem como uma menina que tentava levar uma vida normal. Frequentava a escola local, brincava com as amigas e assistia às missas do vilarejo. Mas a normalidade no Triângulo Dourado é relativa. A cultura do narcotráfico permeava tudo. A música que ouviam eram narcocorridos que glorificavam seus parentes. E a maior aspiração de muitas jovens da região não era ir para a universidade, mas casar-se com um homem poderoso que pudesse protegê-las em um mundo onde a vida não valia nada. Emma foi educada com os valores tradicionais da Serra: lealdade absoluta à família, total discrição diante de estranhos e a compreensão de que o homem manda e a mulher apoia incondicionalmente. Ela foi moldada, quase projetada, para o papel que acabaria desempenhando. Quando chegou à adolescência, Emma havia florescido. Sua beleza era inegável, com pele clara e traços finos que contrastavam com a rudeza do ambiente. Tinha a cidadania norte-americana no bolso e o sangue dos chefes do tráfico nas veias. Era uma combinação explosiva. Sem saber, cada dia de sua vida naquelas montanhas a preparava para o momento em que os olhos do criminoso mais procurado do mundo pousariam sobre ela. Não foi coincidência, foi destino, escrito com pólvora e sangue. Corria o ano de 2006. O cenário era Canelas, Durango, um vilarejo encravado no coração da Sierra Madre, onde o tempo parece parar e onde o Estado de Direito é apenas um conceito abstrato. Nessas comunidades isoladas, as festas locais são o centro da vida social. E naquele ano a expectativa girava em torno do tradicional Festival do Café e da Goiaba. Para as jovens da região, o concurso de beleza do festival não é apenas um certame, é uma oportunidade de brilhar, de ser vista. Emma Coronel, com apenas 17 anos, inscreveu-se como candidata. Os moradores se lembram dela perfeitamente. Educada, com um sorriso enigmático e uma beleza que já se destacava acima das demais, era a favorita indiscutível. Como mandava a tradição para conquistar votos, cada candidata precisava organizar um baile público em homenagem à sua candidatura. Uma grande festa na praça da cidade para ganhar o favor da comunidade. Emma preparou sua celebração para o Dia de Reis, em 6 de janeiro de 2007. Embora o cortejo tenha começado meses antes, durante os preparativos do festival em 2006. Tudo parecia normal. A banda sinaloense afinava os instrumentos, as famílias chegavam com suas melhores roupas, e o cheiro de comida e álcool preenchia o ar frio da serra. Mas naquela tarde, a atmosfera mudou drasticamente. O ar ficou pesado. O canto dos pássaros foi substituído pelo rugido de motores potentes e pelo zumbido de hélices. À festa de uma adolescente não chegaram chambelões comuns. Chegou um exército. Caminhonetes blindadas cercaram o perímetro da praça e homens fortemente armados, com fuzis de assalto e coletes táticos, tomaram posições estratégicas nos telhados e nas esquinas. Instalou-se um silêncio tenso, uma mistura de medo e reverência. Então, ele desceu. Entre a multidão que se abria como um mar vermelho, surgiu um homem de baixa estatura, usando boné de beisebol e um bigode espesso, trazendo na cintura uma pistola com cabo de diamantes, a famosa 38 Super. Não era um convidado qualquer. Era Joaquim El Chapo Guzmán, o líder máximo do cartel de Sinaloa, o homem mais procurado pelo FBI e pela Interpol. Sua presença ali não foi coincidência. Os rumores dizem que El Chapo já havia visto fotos de Emma, ou que seu pai, Inés Coronel, havia orquestrado sutilmente o encontro. Guzmán, então com quase 50 anos, buscava algo além de negócios. Buscava uma nova conquista. A cena que se seguiu parece saída de um romance de realismo mágico, ou melhor, de um pesadelo romântico. Sob o brilho das luzes festivas e com a música de banda ecoando, cruzando cerros e arroios, dizem alguns, Emma estava no centro da pista. O irônico e cruel do destino é que, naquele exato momento, Emma dançava com seu namorado da época, um jovem da sua idade. Era um casal normal, rindo e aproveitando a juventude. Mas no mundo do narcotráfico, o que o chefe quer, o chefe toma. Um pistoleiro se aproximou do casal e sussurrou algo ao jovem.
Ninguém sabe ao certo o que foi dito, mas a mensagem foi clara. O rapaz soltou Emma e se retirou em silêncio, desaparecendo na multidão para nunca mais voltar a ser um obstáculo. O caminho ficou livre. El Chapo se aproximou dela, não com a agressividade de um criminoso, mas com a cavalheirice fingida de um senhor feudal. Diante de toda a cidade, que observava com a respiração suspensa, pediu-lhe para dançar. Ela aceitou. Como poderia dizer não? Dizer não a El Chapo no coração do seu próprio território não era uma opção, era uma sentença. Enquanto dançavam, a disparidade era visualmente impactante. Ela, uma adolescente alta e escultural, no auge da juventude. Ele, um homem maduro, marcado por anos de fugas e guerras. Mas naquele baile, selou-se um pacto. Guzmán ficou cativado não apenas por sua beleza física, mas por sua compostura. Emma não tremia. Sustentou o olhar. Sorriu. Aquele baile marcou o fim de sua vida como uma cidadã comum e o início de seu mito. Foi um cortejo relâmpago, intenso e avassalador. El Chapo exibiu todo o seu arsenal de sedução. Serenatas com as bandas mais famosas do México. Centenas de flores enviadas à sua casa e a promessa de um poder ilimitado. O que para o resto do mundo seria um caso de predação. Na Serra, foi interpretado como um conto de fadas distorcido. A rainha da beleza havia sido escolhida pelo rei. E embora Emma tenha ganhado oficialmente a coroa do Festival do Café e da Goiaba dias depois, todos em Canela sabiam que ela já havia conquistado um título muito mais perigoso e permanente. Naquela noite, sob as estrelas de Durango, Emma Coronel deixou de ser uma menina e se tornou a escolhida do monstro. O conto de fadas havia começado, mas o castelo era feito de cocaína e os guardas não eram soldados de chumbo, e sim sicários de carne e osso. O cortejo foi breve, intenso e definitivo. Os rumores em Canelas diziam que o concurso de beleza havia sido um mero trâmite, um cenário montado para legitimar diante do povo o que já havia sido decidido nas sombras. Embora Emma tenha negado veementemente que a coroa tenha sido comprada, a realidade é que vencer o concurso tornou-se irrelevante diante do prêmio maior. Tornar-se a consorte do homem mais poderoso do México. O dia 2 de julho de 2007 foi uma data duplamente significativa. Emma completou 18 anos, alcançando a maioridade legal, e nesse mesmo dia, segundo relatórios de inteligência e cronistas locais, casou-se com Joaquim Guzmán Loera. Não foi um casamento de revista, não houve fotógrafos da rola, nem celebridades da televisão. A cerimônia aconteceu na mais absoluta intimidade, em La Angostura. Cercada não por paparazzi, mas por anéis concêntricos de segurança formados por sicários leais. Aos 18 anos, a adolescente rainha da beleza uniu sua vida a um homem de 50, entrando oficialmente em uma gaiola de ouro, da qual já não haveria saída. A partir daquela manhã, a vida de Emma mudou radicalmente. Deixou de ser uma garota do interior com sonhos de liberdade para se tornar uma nômade de luxo. Sua lua de mel não foi em Paris nem nas praias de Bora Bora, mas em uma rede interminável de casas de segurança na Serra e residências discretas em Culiacán. Rapidamente, aprendeu as regras não escritas do cartel de Sinaloa. Não perguntar, não ver e, acima de tudo, não falar ao telefone. Guzmán, obcecado por segurança e paranoico após sua primeira fuga em 2001, impôs um estilo de vida de isolamento. Emma tinha acesso a tudo o que pudesse desejar materialmente, roupas de grife, joias, dinheiro em espécie. Mas lhe faltava o mais básico: liberdade. Embora tenha sido autorizada a se mudar para Culiacán para estudar ciências da comunicação na universidade, sua vida acadêmica era uma farsa. Não podia ir a festas com colegas nem tomar um café em uma praça sem que uma legião de falcões, vigilantes do cartel, reportasse cada um de seus movimentos ao patrão. Emma vivia dentro de uma bolha de vidro blindado. Aos 21 anos, seu papel na dinastia se consolidou com a maternidade. Em um movimento estratégico brilhante, Emma viajou para Lancaster, Califórnia, para dar à luz. Em 15 de agosto de 2011,
nasceram as gêmeas Emali Guadalupe e Maria Joaquina. Por terem nascido em solo norte-americano, as meninas obtiveram automaticamente a cidadania, garantindo-lhes um futuro longe da perseguição legal que rondava o pai. El Chapo não pôde estar presente no parto. A fronteira mais vigiada do mundo se interpunha entre eles. Essa foi a primeira de muitas ausências dolorosas. Mas a solidão não era o único veneno em seu casamento. Emma precisou desenvolver uma pele de aço para suportar a realidade de ser a catedral em um mundo cheio de capelas. El Chapo era um mulherengo notório. Enquanto Emma criava a gêmea sozinha, Guzmán mantinha relações com várias mulheres, de deputadas locais a outras operadoras do cartel. As mensagens de texto interceptadas, que mais tarde seriam lidas no julgamento em Nova York, revelariam como o capo falava de amor com suas amantes, enquanto Emma esperava em casa. Ainda assim, ela nunca rompeu fileiras. Assumiu o papel da esposa estoica, a matriarca silenciosa que entende que, nesse negócio, o amor é secundário à lealdade. Tinha status, respeito e um cartão de crédito ilimitado, mas o preço era viver com o coração na garganta. Todas as noites, ao dormir, existia a possibilidade real de que a Marinha arrombasse a porta antes do amanhecer. Emma aprendeu a manter sempre uma mala pronta e a não se apegar a nenhuma casa, pois sabia que qualquer lar era temporário. Havia trocado a tranquilidade do anonimato por uma vida em que era rainha, sim, mas uma rainha em um tabuleiro de xadrez, onde todas as peças, inclusive ela, podiam ser sacrificadas se o rei estivesse em perigo. Se os primeiros anos foram uma gaiola de ouro, 2014 marcou o momento em que as grades se fecharam de verdade. Em 22 de fevereiro daquele ano, a bolha de invencibilidade estourou. Emma estava com El Chapo e as gêmeas no condomínio Miramar, em Mazatlán, quando uma equipe de elite da Marinha Mexicana, apoiada por inteligência da DEA, arrombou a porta. Foi o fim de uma era. Ver seu marido, o homem mais temido do mundo, algemado e exibido diante das câmeras, como um troféu de caça, deveria ter sido o final da história. El Chapo foi encarcerado em El Altiplano, a prisão de segurança máxima mais inexpugnável do México. As paredes eram de concreto reforçado. Havia câmeras em cada canto e sensores de movimento sob o solo. Supostamente, ninguém escapava dali. Mas foi exatamente nesse cenário de isolamento total que Emma Coronel passou por sua metamorfose. Deixou de ser a esposa troféu para se tornar a jogadora mais valiosa do time. Devido às medidas extremas de segurança, El Chapo estava proibido de falar com seus lugartenentes. Estava incomunicável. No entanto, havia um direito que o governo não podia lhe negar facilmente: as visitas conjugais e familiares. Emma tornou-se sua única conexão com o mundo exterior. Ela era a ponte humana, a mensageira da máfia. Segundo revelaram mais tarde testemunhas no julgamento de Nova York, as visitas de Emma à prisão não eram românticas. Eram sessões de planejamento estratégico. Ela entrava na sala de visitas impecavelmente vestida, mas em sua mente carregava instruções precisas, coordenadas e ordens de pagamento. A lealdade de Emma foi colocada à prova não com palavras, mas com uma missão que parecia impossível: tirar o marido da fortaleza. Emma tornou-se o eixo central da conspiração. Reunia-se em segredo com os filhos mais velhos de Guzmán, Los Chapitos, e com seu braço direito, Dámaso López, para coordenar a logística. Foi ela quem, supostamente, transmitiu a ordem para comprar um terreno agrícola a 1,5 quilômetro da prisão. Um local onde ninguém suspeitaria que estava sendo construída a entrada do túnel mais sofisticado da história do crime. O detalhe mais cinematográfico de sua participação envolve um relógio. Para que os engenheiros do cartel pudessem cavar um túnel que chegasse exatamente sob o chuveiro da cela de El Chapo, eram necessárias coordenadas de GPS perfeitas. Um erro de 1 metro e o plano fracassaria. Foi Emma quem introduziu clandestinamente um relógio inteligente com GPS na prisão. Ela o entregou ao marido durante uma visita, permitindo que os engenheiros triangulassem a posição exata do líder sob a terra. Em 11 de julho de 2015, o plano mestre foi executado. El Chapo entrou no chuveiro, agachou-se e desapareceu.
desceu por um buraco, subiu em uma motocicleta montada sobre trilhos e percorreu 1,5 km rumo à liberdade. Do outro lado, Emma o esperava. Mas o reencontro não foi uma celebração tranquila. Foi o início de uma caçada humana em larga escala. Durante 6 meses, o casal viveu uma espécie de segunda lua de mel distópica, fugindo pelas montanhas do Triângulo Dourado. Emma sentiu na própria pele o que significava ser um alvo militar. Já não dormia em mansões. Passava as noites em cabanas rústicas, sempre com uma mochila pronta. Viveu o terror das operações Cisne Negro, ouvindo o zumbido dos drones norte-americanos e o rugido dos helicópteros armados da Marinha Mexicana sobre suas cabeças. Em certa ocasião, tiveram de fugir correndo por uma ravina enquanto tiros atingiam o entorno. El Chapo chegou a ser ferido na perna ao tentar protegê-la, assim como as meninas. Foi uma vida de pura adrenalina, medo constante e lealdade inquebrantável. Ela poderia ter se entregado. Poderia ter dito basta e retornado à segurança de sua cidadania norte-americana. Mas não o fez. Ficou com ele no mato, compartilhando o frio e o perigo até o último instante. Quando Guzmán foi capturado novamente em janeiro de 2016, em Los Mochis, e posteriormente extraditado para Nova York em 2017, Emma ficou sozinha diante do mundo. O império físico havia desmoronado, mas sua imagem pública se endureceu. Durante o chamado julgamento do século, ela se sentou na primeira fila todos os dias. Enquanto as testemunhas narravam crimes atrozes e as infidelidades do marido, ela permanecia impassível, uma esfinge de gelo e moda. Naquele momento, nunca cooperou com as autoridades. Nunca falou mal dele. Mesmo quando vieram à tona mensagens de texto em que ele coordenava encontros com suas amantes, Emma saiu do tribunal de cabeça erguida, protegendo a única coisa que lhe restava: o código de silêncio aprendido desde o berço. Ali, Emma Coronel provou ser a buchona definitiva, a mulher que afunda com o navio antes de trair o capitão. Como esposa legítima e favorita de Joaquim El Chapo Guzmán, Emma Coronel não tinha apenas acesso a uma conta bancária compartilhada. Ela possuía as chaves de um reino financeiro inesgotável. Ao longo da década de 2010, o cartel de Sinaloa funcionava como uma máquina perfeita, gerando lucros líquidos estimados em milhões de dólares por semana. Com uma fortuna que os promotores dos Estados Unidos mais tarde estimariam em mais de 12 bilhões de dólares, o conceito de orçamento simplesmente deixou de existir para ela. Emma tinha, na prática, um cheque em branco permanente. Foi nesse período de opulência desmedida que Emma se consolidou como o arquétipo definitivo da bucona. Na cultura do narcotráfico mexicano, o termo não é pejorativo, é um status. Ele define as mulheres ligadas ao crime organizado que exibem uma estética hiperfeminina e cara. Corpos esculturais moldados pelos melhores cirurgiões plásticos, cabelos longos e impecáveis, unhas elaboradas e, sobretudo, uma devoção quase religiosa às marcas de luxo. Emma levou esse estilo ao extremo. Ela não vestia roupas, vestia declarações de poder. Gucci, Louis Vuitton, Prada e Dolce & Gabbana não eram luxos ocasionais, mas seu uniforme diário. O mundo testemunhou essa exibição de vaidade tática durante o julgamento de seu marido, em Nova York, em 2019. Enquanto El Chapo lutava por sua sobrevivência jurídica, Emma transformou os corredores do Tribunal Federal do Brooklyn em sua passarela pessoal. Todas as manhãs, chegava com um visual novo e meticulosamente planejado. Blazers de veludo, óculos de sol enormes e saltos agulha que ecoavam pela sala. Sua imagem glamourosa e impassível foi uma estratégia psicológica magistral. Projetava que, apesar da queda do rei, a rainha permanecia intocável e digna. Por trás dessa fachada pública, sua vida privada era ainda mais extravagante. Um exemplo infame foi a festa de aniversário de 7 anos, que organizou para as gêmeas em 2018. Emma transformou um salão de eventos inteiro, em Culiacán, em uma casa dos sonhos da Barbie em escala real. Gastou milhões de pesos em decorações, arcos gigantes de balões, brinquedos mecânicos e boutiques de fantasia.
As fotos viralizaram, mostrando ao mundo que, embora a DEA os perseguisse, eles continuavam a celebrar como realeza. Mas Emma não apenas gastava. Tentou monetizar a própria infâmia. Em um movimento audacioso, lançou uma linha de roupas chamada El Chapo 701, transformando o nome e a assinatura de um criminoso condenado em uma marca de moda urbana. Em seu Instagram, os seguidores a viam esquiando nos Alpes, praticando paraquedismo ou posando em carros esportivos. Era uma vida de contrastes surrealistas. De um lado, fazia doações públicas a hospitais e visitava crianças com câncer para limpar sua imagem. De outro, financiava esse estilo de vida com os lucros da organização criminosa mais sanguinária do hemisfério. Emma Coronel não apenas viveu a riqueza do narcotráfico, ela a personificou, apagando a linha ética com diamantes e seda até o fim. E isso nos leva à maior e mais perigosa de todas as perguntas, uma que paira no ar toda vez que Emma Coronel aparece em público. Quanto da imensa fortuna de El Chapo ela realmente controla? Oficialmente, quando o governo dos Estados Unidos desmantelou a estrutura legal de Joaquim Guzmán Loera, conseguiu apreender apenas uma fração irrisória de seu patrimônio. Estamos falando de um império criminoso que, segundo estimativas conservadoras da Promotoria de Nova York, gerou mais de 12 bilhões de dólares ao longo de 3 décadas. O dinheiro não evapora, ele apenas muda de forma e de lugar. E muitos especialistas em inteligência financeira acreditam que Emma possui o mapa do tesouro. A realidade é que a riqueza do cartel de Sinaloa não está em uma única conta bancária esperando para ser congelada. Ela está dispersa em uma rede global de ativos invisíveis. Contas em paraísos fiscais, da Suíça ao Panamá. Propriedades imobiliárias de luxo registradas em nome de laranjas desconhecidos. Cofres subterrâneos cheios de barras de ouro, diamantes de alta pureza e, cada vez mais, criptomoedas impossíveis de rastrear. Embora Emma Coronel afirme não ter nada em seu nome, seu verdadeiro poder reside na informação. Ela esteve no centro das operações durante os anos mais lucrativos do cartel. Ela conhece os nomes dos testas de ferro, a localização das casas de segurança e quem são os advogados que administram os fundos fiduciários secretos. Esse conhecimento vale mais do que qualquer mala cheia de dinheiro. Se as teorias estiverem corretas e Emma conseguiu manter acesso a apenas 5% ou 10% da fortuna total do marido, estaríamos falando de um controle discreto entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares. É um valor vertiginoso. Enquanto ela pagou uma multa de 1,5 milhão de dólares ao governo norte-americano como parte de sua sentença, essa quantia pode ser apenas dinheiro de troco, comparada ao que realmente estaria guardado. Emma Coronel não apenas sobreviveu à prisão. É muito provável que esteja sentada sobre uma das maiores fortunas ocultas do planeta, protegida pelo silêncio e pelas sombras de um império que, embora decapitado, continua imensamente rico. Em 22 de fevereiro de 2021, Emma Coronel aterrissou no aeroporto Dulles, nos arredores de Washington, D.C. Tinha 31 anos. Agentes federais a aguardavam. Em questão de minutos, a esposa de El Chapo estava presa, acusada de ajudar a administrar o mesmo cartel que seu marido havia liderado. A prisão foi uma mudança brutal. Adeus às roupas de grife. Emma passava 22 horas por dia trancada em uma pequena cela. Em junho de 2021, declarou-se culpada de narcotráfico e lavagem de dinheiro. No tribunal, por meio de um intérprete, pediu desculpas e implorou para não ser separada das filhas. Pela primeira vez, o mundo não viu a rainha do cartel, mas uma mãe assustada. A aposta funcionou. Ela foi condenada a apenas 3 anos de prisão, muito menos do que se esperava. Também foi obrigada a abrir mão de 1,5 milhão de dólares, uma soma pequena diante dos bilhões de Guzmán. A leveza da sentença alimentou especulações de que teria cooperado secretamente, embora nada disso jamais tenha sido comprovado. Em setembro de 2023, saiu da prisão na Califórnia sob liberdade supervisionada. Agora com 34 anos, Emma encara um futuro incerto. Disse que queria apenas criar as filhas em paz,
mas quase imediatamente começou a retornar aos holofotes. Em 2024, apareceu na passarela da Semana de Moda de Milão, vestida de noiva, uma reinvenção simbólica. A reação pública tem sido dividida. Alguns a veem como uma vilã que viveu de dinheiro manchado de sangue. Outros como uma sobrevivente. Em Sinaloa, muitos ainda a tratam com respeito, em parte por ela ser a mãe das herdeiras de Guzmán. Seu nome, por si só, ainda carrega poder. Quer ela desapareça em uma vida tranquila ou se reinvente mais uma vez, uma coisa é certa: Emma Coronel sempre será um símbolo da linha borrada entre o glamour e o crime. E seu futuro, assim como sua fortuna, continua sendo um mistério.